Aproveita cada oportunidade para agir de forma elevada. Há quem espere extraordinários momentos e ocasiões especiais, que possivelmente não chegarão. Não será o que faças que te tornará grande e importante, porém, como faças cada coisa que te transformará em valioso. A árvore gigante se origina em pequena semente. O cosmo é o resultado de partículas e moléculas invisíveis. Torna-te grande nas pequeninas coisas, a fim de que não te apequenes nas grandiosas. Quando a perturbação e o medo buscarem envolver-te, recorda de imediato da presença de Deus ao teu lado. As qualidades internas da sabedoria e do amor, da confiança e da paz, embora invisíveis, são mais poderosas do que as circunstâncias afligentes e os estados inquietadores da alma. Na presença de Deus consegues unir num só elo o coração, a mente e o espírito. Ela clareia-te a razão e apaga as sombras turbadoras do discernimento, facultando que este conduza a cena dos acontecimentos com equilíbrio. Essa presença inspira-te ideias novas e surpreendentes, ricas de conteúdo, abrindo espaço para realizações futuras, assinaladas pela alegria e o bem-estar. Propicia segurança e protege, pois que, se irradiando, recompõe a ordem, dinamizando valores que pareciam dormir esquecidos. Por tua vez, repartes júbilo, despertando outros que se entregaram ao pessimismo, a fim de que se renovem e reatem os liames com as ações que não devem ficar abandonadas. Há possibilidades que antes nunca havias notado e estão à tua disposição. Tateando em sombras, não as vias nem as alcançavas. Com a presença de Deus, elas se manifestam acessíveis e os seus amorosos braços te envolvem através de ondas de reconforto que protegem e dão segurança em todas as tuas realizações. A presença de Deus é todo o bem que experimentas, que te nutre e que distribuis a mãos, a coração e a alma cheios. Boa noite a todos. Damos início nesse momento à nossa reunião de terça-feira à noite, diretamente da Mansão do Caminho. Então vamos orar a partir desse instante. Senhor e Mestre Jesus, grande amigo das nossas vidas, esse período que se nos apresenta é a semeadura do nosso passado, dos momentos de inquietude e de irreflexão. Mas renovamo-nos e predispomos-nos a novas ações. Ações de júbilo, de conquistas, de momentos promissores. Mas nós, sem ti, nada somos, nada podemos, nada conquistamos. Te rogamos então que venhas em nosso auxílio e nos conduzas nesse novo caminho, onde os pensamentos se renovarão e a direção das nossas atitudes serão pautadas pelos teus ensinos, pelo teu grande amor. Dai-nos paz, Senhor, hoje, agora
e por todo sempre. Que assim seja. Senhoras e senhores, caras amigas, caros amigos e irmãos em doutrina espírita, a grande problemática da criatura humana prossegue sendo a própria criatura humana. Autodesvelar-se, ter a coragem de penetrar no labirinto de si mesmo para encontrar as razões da vida e lograr posteriormente a plenitude, eis o objetivo da nossa existência no planeta terrestre. Vivemos momentos hoje como ontem e no passado próximo, remoto, caracterizado pelas incertezas, assinalado pelas dificuldades. Mas todas essas questões, problemas, fazem parte do nosso ser, que ainda não logrou desprender-se das manifestações primárias, dos instintos agressivos, para poder aspirar e viver as paisagens nobres do sentimento de elevação. Hoje, confesso, estive pensando em um fato que me impressionou no começo do século. Celebrizou-se, logo depois do ano 2000, entre muitos personagens internacionais, um médico cardiologista norte-americano. Ele havia escrito um livro, e esse livro foi best-seller, citado pelo The New York Times durante muitos meses. O livro Amor e Sobrevivência. A obra se tornou base para reflexões profundas na chegada de um ano feliz. E o doutor, dedicado à saúde das coronárias, colocou no livro sua alma, sua vida, e procurou demonstrar pela primeira vez que o pensamento é o fator dominante para as cardiopatias. Ele estabeleceu, por exemplo, que os estados de prazer prolongam a existência e as esperanças trabalhadas nos valores éticos promovem o reequilíbrio coronariano. Este homem maravilhoso tornou-se um dos personagens mais célebres, porque naquela oportunidade o presidente da República dos Estados Unidos, Clinton, houvera convidado para que ele pernoitasse na Casa Branca. Era uma homenagem que os Estados Unidos prestam periodicamente aos seus vultos ilustres. E ele estava entre os 100 homens mais representativos do pensamento norte-americano. Ele descobriu, por exemplo, numa viagem que fez entre New York e Boston, um fato muito singular. Ele era feliz. Havia escrito também uma obra sobre a maneira de ser feliz, as técnicas de felicidade. Mas ele em si mesmo apresentava uma certa melancolia, para não dizer um mal-estar consigo próprio, e escondia muito bem essa faceta da sua personalidade. Nessa viagem a que nos referimos, no momento quando ele entra no avião, a funcionária, a comissária de bordo, saúda-o com muita alegria e diz: "Ó, doutor, é um grande prazer encontrá-lo aqui." Ela estava jubilosa e ele foi tomado de surpresa por ser reconhecido em uma viagem normal. Então ficou pensando: ela supõe que eu seja um dos homens mais felizes da América. E ignora que eu tenho um problema íntimo, que nem eu próprio sei desvelar. Sentou-se
pegou um jornal e teve o cuidado de ocultar a face durante a viagem para poupar-se a um diálogo, talvez, provocado pela comissária de bordo entusiasmada. Nesse momento, ele teve uma ideia. Por quê? Sendo eu um dos 10 maiores cardiologistas da América, tendo sido chamado um dos mais importantes do país no século que passou. Por que eu não estou bem comigo mesmo? E fez uma autopsicanálise. Remontou a história da sua vida. Ele foi à infância, atravessou os períodos juvenis, chegou à idade em que ele se transferiu para a universidade, e nesse ínterim ele teve um insight. Quando ele era criança, morava bem no coração dos Estados Unidos. Seu pai era um trabalhador do campo, um homem ativo, um grande agricultor. Era naturalmente um homem rude, de pouca sensibilidade, e ele deu-se conta que o pai nunca o havia abraçado. E isso lhe causou um dano no inconsciente, que quando ele teve a oportunidade de ir para a universidade, foi uma saída muito feliz. Conseguiu realizar o seu curso médico com brilhantismo e agora era uma pessoa muito famosa. Mas também ele descobriu que guardava do pai um ressentimento. O ressentimento de não ser amado, ou pelo menos do pai não se ter desvelado, apresentado a ele o amor que ele julgava merecer. E durante a viagem ele tomou uma decisão. Eu tenho que acabar com este problema. O meu ressentimento é quase inconsciente, mas ele existe. Ele me tolda a alegria. E quando voltar a Nova York, vou telefonar ao papai e vou fazer-lhe uma visita. Assim, eu procuro eliminar aquela sombra do passado, ou talvez venha receber uma explicação que me dê lucidez para entender o comportamento dele, que sempre foi um homem muito bom, de bem, característica das pessoas profundamente religiosas. Realizou a sua atividade em Boston e, ao retornar a Nova York, ele resolveu telefonar ao pai. O pai morava a uma distância de mais de 2.000 quilômetros. Recebeu o telefonema com certa frieza. Era a sua forma habitual de comportar-se. E ele disse: papai, eu pretendo visitá-lo na próxima semana. Que lhe parece? E o pai respondeu: se você acha bem, muito bem. Ele ficou frustrado. O pai deveria ficar contente. Afinal, ele honrava a família. O seu nome, agora aureolado de luzes, era um brilho fulgurante para a geração. Mas ele já estava acostumado com esse temperamento do pai, bem desagradável, aliás. E disse: então, assim que eu marcar a passagem, eu lhe mando um telegrama dizendo o horário em que deverei chegar, a companhia e etc. E ficou satisfeito na expectativa. Passou uma semana e na segunda semana ele pegou o voo com destino às suas raízes. Ao chegar à pequena cidade do centro-oeste norte-americano, ele teve o primeiro desencanto. O pai não havia ido recebê-lo. E ele disse: mas não é possível. Nós não nos vemos quase há um decênio. E ele não teve a gentileza de vir receber-me. Com certeza, ele não gosta de mim. Pegou um táxi e foi. Quando chegou à propriedade, a porta estava semiaberta. Ele bateu delicadamente, esperando que o pai viesse recebê-lo. Mas o pai estava na sala e disse simplesmente: entre. Ele entrou, o pai estava sentado lendo o jornal. Abaixou as vistas, ele quis dar um abraço no pai, mas o senhor era muito austero, estendeu-lhe a mão e ele deteve aquele gesto de carinho. Sentou-se e estava muito indisposto. De repente ele disse: papai, eu vim aqui
para definirmos a nossa afetividade. Eu sei que você não gosta de mim. E isso é um tormento para mim. Você imagine, papai, que eu escrevi um livro muito bom sobre cordialidade, o encontro da felicidade, e eu, o autor, não sou feliz por sua causa. Isto é forma de você receber um filho. 10 anos quase que nos separamos. Talvez se ignore que eu fui considerado um dos 100 homens mais importantes dos Estados Unidos. E como prêmio, fui dormir na Casa Branca com o presidente e a senhora. Papai, o meu nome está nos jornais e isto é uma honra para o senhor. Então, eu venho dizer que estou muito magoado. E até me arrependo de ter vindo. O pai ouviu, com serenidade. Depois que ele terminou, o pai dobrou o jornal, colocou numa mesinha ao lado e lhe indagou. Já terminou? Ele disse, já terminei. Pois é, meu filho, eu também tenho cá as minhas razões. Há 10 anos você se foi, recebeu diploma, se tornou um homem célebre. Você vê aquele baú que temos ali ao lado? Abra-o, por favor. Abra-o. Ele levantou-se e abriu aquela mala de couro velha. E havia muitos recortes de jornal. O pai disse, pois é, são recortes a respeito de você, que é meu filho. Eu tenho um grande orgulho de você. Tudo o que os jornais dizem e chega à nossa cidade, eu recorto carinhosamente e guardo, meu filho. Não lhe nego, tenho um grande orgulho. Mas tenho também de você uma grande mágoa. Você não me perguntou como é que eu tenho passado, não é verdade? Chegou, me saudou, tudo lhe parece muito bem. É claro, porque você você teve tudo nas suas mãos. Você talvez não avalie o esforço que seu pai fez. Você era criança e sua mãe morreu. Quando sua mãe morreu, eu era um homem ainda jovem, com as minhas potências orgânicas no auge. E tive a oportunidade de arranjar para você uma madrasta. Mas eu preferi que você guardasse a memória da sua mãe. Renunciei a um segundo casamento para que você não tivesse qualquer dor, para que a sua mãe fosse a presença mais valiosa na sua vida. Nunca lhe disse nada. Você não pode imaginar a minha solidão. Estar com você era a minha única felicidade. E também para poder manter você na faculdade no futuro, eu tive que trabalhar de sol a sol. A universidade que você frequentou é muito cara, porque eu escolhi uma das melhores da América. E, é claro, é muito cara. Comecei a economizar com um grande esforço para que você tivesse uma universidade gloriosa e, compreendendo a sua inteligência, eu sabia que você seria um aluno brilhante. Você nunca me perguntou sobre as minhas noites de solidão. Jovem e criança, você deitava e dormia. Eu ficava insone muitas vezes, contemplando você e tentando esquecer a minha própria solidão. Evitei ternos e automóveis de alto preço para economizar para você. Você nunca me perguntou quanto lhe custou a universidade. Ou melhor, quanto me custou a mim, meu filho. Nunca lhe faltou, além do compromisso da universidade, os livros, as roupas, o que era de indispensável para você ter um bom status. Mas hoje você pode imaginar o que isso custou ao seu pai com estas mãos calejadas, de trabalhar no arado, de revolver a terra, de ter medo que não chovesse, de vencer as pragas para que o pão estivesse garantido.
e a renda pudesse proporcionar-lhe uma universidade rica de um alto padrão. Seu pai sofreu muito, meu filho. Depois você foi para a universidade. Eu paguei-a regiamente todos os meses e durante as férias também. Porque, embora não tenha aulas, os professores ganham. E a universidade os tem que pagar. E esse dinheiro é nosso, meu filho. Você se formou. Você me fez um telegrama de comunicação. E é claro, eu não lhe respondi nada. Porque não era essa a forma de você tratar seu pai. Eu acho que merecia muito mais. É claro que eu não iria à sua formatura. Um homem do interior, um homem do centro-oeste, não, eu não iria. Eu não sei como me deveria vestir, postar-me, ali estar portando-me conforme os padrões da sociedade, não. Eu tive constrangimento de você sentir-se mal com a minha presença e poupei-lhe. Você casou-se. Também me comunicou formalmente. E eu não lhe disse nada. Porque não era essa forma exatamente que você deveria dizer a seu pai, que viveu solteiro desde que sua mãe morreu, para honrar o meu, o seu e o nome dela, a quem tanto amo até hoje. Você agora é importante, eu sei. Eu sei que você é um dos 100 homens mais importantes da América. Mas não foi você que me disse, meu filho. Foram jornais. Você foi dormir na casa do presidente Clinton. Eu sei. A televisão mostrou. Eu vi você no banquete. Você não disse nada a seu pai. E agora que não precisa de mim, você vem à minha casa dizer que não gosta de mim. Você se permite o luxo de estar ofendido. Mas, papai, você nunca me abraçou. Não tive tempo, meu filho. As mãos calosas poderiam arranhar do seu corpo frágil. O meu temperamento era de pensar em você. Não tinha tempo dos maneirismos, dos pieguismos, de pais que não são cumpridores com dever e procuram compensar através dessas moedas miseráveis da bajulação. Não, realmente eu nunca o abracei. Mas, por sua vez, você nunca me abraçou. Porque é dever do filho abraçar o pai. A Bíblia diz: honrai vosso pai e vossa mãe. Sim, você me tem honrado através do seu egoísmo, pelo seu brilhantismo, mas não por mim. É como se você estivesse me dizendo que correspondeu ao sacrifício que eu fiz. Então, meu filho, não temos nada a conversar. Pela porta que você entrou, pode sair. Não tenho sentido a sua falta. Nesses 10 anos, você nunca me visitou. Eu sei que você é um cardiologista famoso. Eu sei. Mas seu pai é um idoso a quem você nunca examinou. Então, meu filho, passe muito bem e seja feliz. O homem idoso abaixou a cabeça. Havia nele uma dor profunda que as palavras não traduziam. Então, o médico caiu em si. Aquele homem modesto do interior era o seu pai. O seu caráter duro plasmara nele um caráter nobre. As suas renúncias dele fizeram um cidadão de bem. Graças aos sacrifícios, ele pôde frequentar uma das 10 melhores universidades do mundo. E o pai nunca lhe queixou, nunca lhe cobrou de volta uma moeda, sendo ele um grande cardiologista. Ele levantou-se, abraçou o pai
Era um abraço de eternidade. As lágrimas saltavam, o peito pulsava, a pressão arterial subiu. Perdoe-me, perdoe-me, papai. O meu egoísmo, a minha presunção, a minha vaidade de jovem são tão perversos que eu nunca vi a nossa vida do seu ponto de vista. Sempre a vi do meu ponto de vista. Perdoe-me, papai. Mas sabe por quê? Eu vim cobrar de você, porque eu o amo, papai. Também é a minha forma de amar. Eu me refugiei no castelo do ego, esperando que você me procurasse, como se você precisasse de mim. Os filhos necessitam dos pais. Eu agora estou casado e sou pai também. E você é o meu modelo. Papai, abrace-me. E o homem trêmulo, com a garganta túrgida e a voz débil, abraçou o filho e choraram longamente. E então, quando passou aquele momento e vieram as conversas amenas, as recordações de toda uma vida que estavam asfixiadas na garganta e aprisionadas no cofre do coração, saíram como cantos de primavera depois de um terrível inverno. Desabrocharam. E ele, o médico, prometeu-se que o objetivo essencial da vida e a verdadeira saúde é o amor. Mas o amor começa dentro de casa. Pais e filhos, filhos e pais, nubentes, irmãos, parentes. Porque quem não é capaz de conduzir uma pequena barca jamais terá capacidade de comandar um transatlântico. Quem não for capaz de manipular bem as suas emoções nunca poderá entregar-se totalmente ao amor, sem qualquer receio, sem qualquer presa, porque o amor não exige razão. Foi Nietzsche, o materialista, o pessimista, o ateu, quem escreveu: o amor é muito especial. Ele não tem explicação. A gente apenas ama. Façamos a nossa pausa e logo voltaremos. Olá, amigos. Eu quero te convidar para que você possa acessar ao Espiritismo numa perspectiva de poder olhar os aspectos históricos e atuais, capitaneado naturalmente por uma figura emblemática, significativa, um ícone do nosso movimento espírita, Divaldo Pereira Franco. Espiritismo Play é essa plataforma através da qual você mergulha em conteúdos inéditos e em conteúdos históricos. E tu tens a possibilidade de poder viver o Espiritismo através das reflexões desse que é o nosso maior divulgador do Espiritismo nos últimos tempos, cuja palavra sempre nos encanta. Eu te convido para que tu possas fazer parte dessa plataforma, fazendo uma assinatura e também contribuindo desse modo com a Mansão do Caminho. Um abraço.
dias muito difíceis. Estes dias de quarentena, dias abençoados, estes dias de quarentena, porque obrigaram-nos a voltar para casa. Obrigaram-nos a suportar a família. Já estávamos desacostumados com a família. A família, a palavra família, vem do latim famulus. E a constituição familiar vem de Roma. Aquela agregação de servos, de membros biológicos e de colaboradores constituía na Roma antiga o clã. E aqueles famulus eram o grupo que, ao lado dos filhos biológicos e dos afetos conjugais, constituiriam o que hoje nós chamamos família. Família é, portanto, a aglutinação de membros que pertencem à mesma consanguinidade ou não, e se unem por laços de afetividade ou dever. Então, nós podemos falar da família na arte, mas, sobretudo, da família animal, nas diversas expressões. E nós vemos que esse instinto de família é tão poderoso por causa do nosso instinto gregário que, a miúde, estamos hoje recebendo, através das comunicações virtuais, lições de família que comovem o ser humano até as lágrimas. Um cão criando um gato recém-nascido que a mãe recusou. Um pato criando um pinto de uma galinha que morreu. Assim, a diferença enorme no reino animal. Um elefante cuidando de outro animal de pequeno porte que estava extraviado. Mas uma girafa cuidando de um elefante que a mãe recusou. Então é a necessidade do clã, a necessidade de congregar, do instinto que nos protege, dando-nos forças para lutarmos contra os fenômenos destrutivos da natureza. É a manifestação do primeiro grupo na taba para defender-se dos inimigos naturais, as feras e os outros grupos humanos, as doenças, as calamidades, terremotos, maremotos, as desgraças coletivas. A família passou a ter uma estrutura organizada por ocasião do matriarcado, quando o homem ia para a guerra e a mulher assumia a responsabilidade doméstica. Quando o homem ia para as suas lutas, a sua força do instinto e dos hormônios que lhe davam poder, e a mulher, na debilidade orgânica e na potência dos seus sentimentos, tomava conta do lar. Era o regime do patriarcado. Lentamente, do matriarcado. Lentamente, o homem foi se apossando da administração da família, elegendo um filho para as armas, uma filha para a religião. E o patriarcado tomou conta da cultura da sociedade terrestre, ainda no desafio e desenvolvimento antropológico. E hoje nós vemos que não existe praticamente nem o patriarcado, nem o matriarcado. Porque a partir dos anos 50 do século passado, a família começou a ser bombardeada pelas filosofias passadistas, existencialistas, imediatistas. Isto é, a necessidade de liberdade para o prazer. E a família não é coercitiva, é disciplinadora. Mas a herança do atavismo da família patriarcal fez que o lar fosse uma coisa castradora. E ao invés de a educação libertar, a educação baseada nas religiões ortodoxas impedia, proibia, tornava de forma pecatória. E foi o período da castração da liberdade humana.
Com os anos 50, o desenvolvimento tecnológico, desde o século anterior, com a era industrial, que a mulher foi chamada a trabalhar fora do lar, já que antes era educada para o lar e para a família, houve uma alteração básica do comportamento familiar. E como consequência, a partir dos anos 50, a mulher começou a proclamar os seus direitos de cidadania, que foram divulgados desde a Revolução Francesa, no caso em tópico, 1792. Desta forma, a liberdade buscada pela mulher e a liberdade buscada pelos jovens, especialmente na área sexual, graças a certas filosofias marxistas e de outra natureza que têm por objetivo a desintegração da família, nós passamos a viver padrões experimentais de comportamento. Por sua vez, os pais, vendo a liberdade de que desfrutavam os filhos, passaram a querer viver as mesmas experiências juvenis. E nós encontramos aberrações familiares. A mãe tentando tomar o namorado da filha. O filho tentando tomar a namorada do pai. Os casos de acasalamento dentro de casa, entre pais, filhos e irmãos. A pedofilia no atentado ao pudor e à organização fisiológica da criatura humana infantil, ainda não preparada para as funções sexuais dos indivíduos portadores de patologia. Vimos as aberrações renascidas da velha Babilônia, da velha Roma, através da comunhão sexual com animais, o estabelecimento da promiscuidade. E depois, a família passou a ser algo ultrapassado. Quando o hipieísmo tomou conta da Terra por volta dos anos 60 e quase 80, e o existencialismo atual, através do nada que não seja politicamente correto, isto é, que esteja dentro dos meus prazeres e dos meus favores, isto tem que ser condenado. Nós vemos um esforço tremendo para o respeito às minorias que eram desfamiliarizadas, para o dever para com aqueles que eram considerados marginalizados, os diferentes de raça, os biótipos com anomalias orgânicas, os biótipos portadores de necessidades sexuais específicas. E nós vimos então uma correria apressada para impor a igualdade a qualquer preço, como se a igualdade pudesse ser trabalhada com uma régua ou estabelecida com um decreto ou programada pela promiscuidade sexual. Então encontramos um planeta antes da pandemia em terrível desequilíbrio. Veio então a providência divina e com uma força maior do que uma guerra nuclear, convida-nos, criaturas humanas, a pensar. As bombas atômicas, as mais variadas, que podem reduzir a Terra a uma poeira cósmica, 2 ou 3 delas estão silenciadas nos grandes arsenais, diante de um vírus que tem a propriedade de realizar mutações cada meia hora, por exemplo, tomando o aspecto de algo difícil de controle, felizmente. A ciência virológica veio acompanhando essas operações, talvez geradas em laboratório, com anticorpos e experiências do próprio organismo para vencer essa terrível virose que ameaça praticamente de extinção à Terra. Fórmulas curadoras têm sido apresentadas em várias expressões. A abnegação de homens e mulheres notáveis, desde o cientista mais eminente ao serviçal mais humilde do hospital, ao vendedor ambulante das ruas, correndo risco de contaminar-se
para que não falte o pão em nossa casa. Então fomos obrigados a pensar na família. Até há pouco a família era aquele conglomerado no qual os pais eram fornecedores. A criança de 3 anos dava um computador, o equivalente, e se via livre. O filho, que necessitava de carinho, recebia um funcionário eletrônico, um aparelho para tomar conta. Determinadas entidades especializadas em protegerem as crianças cujos pais estejam trabalhando. E de família restou apenas a diferença de idade, a vinculação genética e os compromissos de natureza ético-social. Vem a calamidade. E acredito que é uma calamidade programada pela divindade, para mostrar que nós não somos aquilo que pensamos. As nossas forças militares para submeter o mundo não vencem este vírus terrível, silencioso, discreto, que sabe alojar-se na câmara pulmonar em células especiais que lhe facultam o desenvolvimento célere a ponto de destruir a câmara pulmonar e, consequentemente, os outros órgãos e a vida. E a família foi obrigada a ficar dentro de casa para poupar-se e para poupar também o seu próximo. Porque o vírus é tão perverso que ele pode inocular-se numa pessoa que não vai apresentar sintomas, mas que o vai transmitir a outrem que não tem as defesas necessárias. Eu li há pouco de um médico que levou para casa o vírus. Ele não sentia nada, mas o seu pai se contaminou, morreu. E ele, tomado de angústia, suicidou-se. De uma jovem médica norte-americana, de ver a sua impotência ante os pacientes que morrem agora como moscas em Nova York, suicidou-se em desespero. Falta da estrutura da família, dos braços, dos beijos, da carícia, da segurança do lar. Não há nada mais seguro do que o ninho doméstico, os braços de uma mãe, a carícia de um pai, o valor desse casal, vinculado através de leis ou vinculado pela sensibilidade do amor desses parceiros. Não há força maior do que eles, que ali estão obedecendo às leis da perpetuidade da espécie para compor a família universal. Então, muitos de nós estamos, de alguma forma, levados ao lar e revoltados por estarmos no lar. A estatística de crimes já apresenta um aumento significativo de feminicídio, do homem matar a mulher, do homem esbravejar com os filhos, da mulher irritada bater desnecessariamente na criança. Essa convivência doméstica, que deve ser encantadora, está degenerando, porque estamos ficando irritados, porque desapareceu a frivolidade, o clube onde podemos bebericar, verbo muito desagradável, poder dizer embriagar-nos da luxúria, do álcool, da drogadição, a perda dos valores éticos e, sobretudo, a ausência da evolução do ser, a viagem para dentro. Não somos este corpo frágil que uma picada de um inseto contaminado rouba a vida de 300 bilhões de células em um circuito especializado, formando o organismo adulto. Então, estamos vivendo a necessidade daquele jovem médico: papai, eu te amo. Do pai dobrar-se e beijar o filho que está na cama. Da mãezinha ser a primeira a falar com a filha quando ela se assuste ao tomar banho e experimentar a primeira erupção
dos óvulos, falando-lhe da chegada da puberdade. Ao invés de livros de iniciação sexual pervertidos e de pessoas experientes no jogo das sensações, a mãe, carinhosa, higiênica, sábia, orientar a filha, o pai, a atender o filho diante das suas poluições noturnas e falar do encanto da vida, mostrar este valor de estarmos juntos e, acima de tudo, de reverenciarmos Deus, a força mais poderosa do universo. Einstein disse que é o amor, mas também ele deixou transparecer que o amor é Deus. Então estamos em casa e muitos me dizem enjaulados. Confesso que não me sinto enjaulado. Enjaulado encontra-se quem tem culpa e é obrigado a disfarçá-la. Enjaulado é aquele que traz a alma devorada por perturbações de vária ordem e coloca uma prisão sem grades, apresentando-se com outras características. Estamos retidos temporariamente no lar a benefício próprio para a nossa vida, para a vida dos nossos filhos, para a vida da sociedade. Então podemos olhar isso não como uma desgraça, como um infortúnio, como uma punição, como a calamidade dos governos. Os governos têm o dever de respeitar os institutos de saúde e os códigos que formam as leis soberanas, mesmo equivocadas algumas, até outras serem melhores. Então, que nós saibamos aproveitar este período para acompanhar a infância do nosso filho. A infância de um filho é muito rápida. Isso acontece uma vez. Eu tive a ocasião de educar mais de 680 jovens, recém-nascidos, a crianças de 5 anos chegaram até nós. É um encanto cada infância, cada poesia, cada momento mágico, cada harmonia, cada esforço, cada palavra, cada carícia. Como esquecer o momento que a filha salta do colo, passa a mão no rosto da gente e dá um beijo no pai. A ternura de uma mãe fazendo cafuné na cabeça do filho rebelde e dizendo: tenho que educar você, meu filho. A vida não é como queremos, ela é como é. E nos submetemos aqui pensando no pensamento de um grande filósofo: educar a criança para que o cidadão não seja punido. Então é isso que o lar nos propicia. Contar histórias, 1000 vezes a mesma história. Arranjar muitos finais para as histórias. Isso também dá beleza, dá encantamento. E o lar deixa de ser um presídio para ser um verdadeiro paraíso. Um lugar de encantamento, um lugar de grandes prazeres. Deixe-me contar-lhe uma experiência que me sensibilizou muito à época. Um homem, como outro qualquer, nos Estados Unidos, numa cidade de meio porte, estava acostumado a trabalhar, manter a família, eram 5 filhos, e a esposa, afinal, era a alma da família. Ele trabalhava e ela cuidava da família. Mas ela morreu, repentinamente. Teve uma problemática cardiovascular e morreu. E ele cuidou dos funerais. E, de repente, ele se viu defronte da pia entupida de pratos, da mesa da cozinha entupida de louça para lavar, de roupa suja por toda parte, de ver as camas ainda no estado deplorável. E então ele viu quanto Ethel, sua mulher, era fantástica. Como é que tinha tempo ela para fazer tanta coisa? Porque quem duvidar do trabalho de uma mulher dentro de casa, deixe a casa sem arrumar durante uma semana e vai ver que um dia estará pisando nas coisas por toda parte. Mas então ele tentou manter o equilíbrio
E de manhã, no dia seguinte, depois passaram as lágrimas, as coisas. Um filho grita uma coisa: papai, está na hora de ir para a escola. A menina: papai, eu não fiz o exercício. E o pequenino John: papai, tira esse demônio daqui. E ele foi ficando desesperado. Uma semana, ele estava exausto de cuidar da casa, de lavar prato, e de arrumar mesa, e de vestir um, vestir outro. Eram todos menores de 8 anos. Mas o momento pior foi quando 2 dessas crianças estavam brincando. Era um domingo. E ele dizia: Ethel, eu não sabia que você era tão importante. Ajude-me, Ethel. E começou a chorar. Quanto ele amava aquela mulher, silenciosa, discreta, amiga. Quantas vezes brigaram, quantas vezes reclamaram, afinal ele não estava apresentável, ainda estava sem arrumar o cabelo, as outras mulheres estavam todas bonitas e ela não. Ele agora compreendeu dos sacrifícios dela por causa dos filhos dele e dela. E então ele foi para a pia. E uma menina gritou: papai, eu tenho aqui exercício de matemática para amanhã. Não, agora é a minha vez, gritou outra. E o pequenino John disse: vamos brincar de esconder. E foi aquela balbúrdia, ele estava para estourar. Quando, de repente, Paul, o filho número 3, perguntou: mas onde o John se escondeu? O John era um demôniozinho pequenino, de 2 anos e meio. E disse: papai, eu não encontro John. Ele deve estar por aí, embaixo da cama, embaixo do tapete, atrás da porta, no jardim, deixe-me em paz. Não, papai, já procurei em todo lugar. Nesse momento, alguém toca a campainha. Ele vai atender. Era só o que faltava. Já notaram as coisas como acontecem? Como chegam nos momentos inapropriados? Era um mendigo. O mendigo disse: oh, eu soube da morte da senhora Ethel e gostaria de trazer as minhas condolências. Pois não, muito obrigado. Eu vou lhe dar... Não, eu não vim. Eu passo aqui todo domingo, de 15 em 15 dias, e ela me dá um pouco de comida. Não, mas não tem comida? Você não faz ideia do que está na geladeira? Não estou pedindo nada. Eu só quero apresentar ao senhor as minhas condolências. Muito bem, muito obrigado. Mas eu vou lhe dar $5. Ele pegou o mendigo $5. Mas dona Ethel me dava sempre um pouco de comida. E às vezes ela me convidava até para comer aí na cozinha. E eu comecei a ver quanta coisa absurda também ela fazia na minha casa. E ele ficou me olhando e eu disse: mas o que é que eu vou lhe dar? Qualquer resto de comida, não faz mal. E as crianças lá brincando: onde está o John? Onde está o John? Ele então foi a contragosto e abriu a geladeira. Quando ele abriu, o filho estava lá dentro da geladeira. Estava brincando de esconder, abriu a porta, entrou, a porta bateu. Estava agora arroxeado. Ele agarrou o filho e saiu a correr de pés descalços até o hospital, na mesma quadra. A hipotermia deveria ter morto a criança. Mas ele chega correndo, entra e vai atendido. A emergência aquece a criança. E ele chega à janela e diz: Ethel, ajude nosso filhinho, Ethel. Ele não pode morrer. Ajude nosso filhinho. Se existe Deus, ajude nosso filhinho, Ethel. Então os médicos vieram rindo e disseram: o senhor é um homem feliz. 1 minuto mais, talvez, ou menos, e ele teria morrido. Ele então foi olhar o filho. Desculpe, papai. Eu não sabia que ela fechava. Desculpe, papai. Ele dobrou-se e beijou o filho. Levou nos braços. O mendigo estava lá esperando o prato de comida. Acompanhou toda aquela movimentação. A quase tragédia. E quando ele chegou e olhou para o mendigo, disse: agora entre. Você tem família? Não, senhor. Eu sou viúvo e moro no subúrbio.
você gostaria de ser avô dos meus filhos? Mas como? Se Elsa, se ela estivesse aqui, ele ia convidá-lo para morar conosco. E a partir daquele dia, o mendigo de domingo foi morar na casa de Ethel. E a família continuou muito bem integrada. É o amor, meus irmãos, minhas irmãs queridas. Esta é a lição da família. Tenha paciência. Eu sei que tem uns demônios e uns infantis que são os terrores vivos. Eles fazem tudo que ninguém é capaz de fazer. E é por isso que eles são encantadores. Eu sei que tem alguns filhos rebeldes, caprichosos. É assim a criança. Ela tem uma astúcia. Insistir até nos cansar. Porque ela sabe que nós adultos somos irritáveis. E então ela usa a técnica. Quer triunfar? Não se irrite. Permaneça negando até ela, a criança, se irritar e lhe pedir desculpas. Abrace mais o seu filho. Abrace mais o seu marido. E você, por favor, meu amigo, pinte a casa. Se não tiver o que fazer, pinte a casa. Arranje um jardim. Faça uma horta em caixotes. Ponha na varanda. Seja útil. Alguém me disse, aprenda o idioma a mais. Já que você não tem nada mesmo que fazer, ore. Olha quanta coisa. Eu vou dizer aqui aos queridos telespectadores. O meu tempo não está dando. Eu não sei o que aconteceu. Eu me levanto, quando olho, já é tarde. Quando eu me dou conta para fazer isso, aquilo que eu programei, fica para amanhã. Porque a vida está cheia de esperança. Está cheia de sonhos. Não sonhe com o pesadelo do Covid-19. Sonhe com o mundo novo que está nascendo. E todo parto dói. O parto da nova era também dói. O mundo melhor. Há pouco momento, amigos queridos mostraram uma senhora que sobreviveu à febre, à gripe espanhola, 1918, a um câncer, ao Covid-19, com 104 aninhos. Que corajosa. Eu estou com 93, vou fazer agora em maio. E espero que aos 100 eu diga assim, sou sobrevivente do Covid. Então, ame, estruture a família, agradeça a Deus ter uma família. Não procure vidas vazias. Preencha a sua vida. Aliás, no dia 5 de janeiro, nós estamos cumprindo aniversário. 5 de janeiro, imagine. 5 de maio. 5 de maio. Janeiro já desencarnou. Estamos cumprindo mais um aninho. 93. Eu fico até com vergonha, francamente. Mas um contentamento notável. E estamos lançando o nosso o mais recente livro, ditado pelo Espírito Joana de Ângeles, que se chama Vidas Vazias. Nós estamos fazendo a divulgação, temos o livro físico e temos também o livro áudio para a pessoa escolher. Então, estaremos lançando no dia 5, com pré-venda, pode comprar desde hoje de noite. Aproveite e encha a sua vida de amor. E quando for mais tarde, diga, Deus meu Deus, como Balde escreveu na oração do viandante, exatamente na obra A Grande Síntese. Passa, viandante, e eu completaria, viandante das estrelas que busca as galáxias,
para que nunca haja escuridão. A noite mais severa passa e o dia mais brilhante fulge, sem que haja saudade da treva que ficou. E banhado pelo sol da crença, porque Jesus é a luz do mundo, avancemos cantando as glórias da imortalidade até quinta-feira, quando teremos a oportunidade de conversar sobre o Espiritismo e fazer perguntas e respostas com a colaboração do nosso querido irmão Laudelino Risso. Muito obrigado.